Jerusalém, e quem no mundo te quer bem, se junte alegre para a festa. Sejam bem-vindos, queridos amigos, que acompanham e rezam conosco esta Lectio Divina, onde nos preparamos para a liturgia dominical. Nós celebramos o 4º domingo da Quaresma. O tempo litúrgico da Quaresma é um tempo muito especial, onde nós nos preparamos para celebrar bem os mistérios da paixão, da morte e da ressurreição do Senhor. É um tempo forte de penitência, de oração, de recolhimento. É como se fosse um retiro. Nós nos retiramos com Jesus para o deserto, para preparar bem o nosso coração, preparar bem nossas comunidades para celebrar a Santa Páscoa. A cor própria do tempo da Quaresma é a cor litúrgica roxa, que lembra esse espírito penitencial. Porém, no 4º domingo da Quaresma, há a possibilidade de que se use a cor rósea, uma cor rosa, porque nós celebramos nesse dia o chamado Domingo da Alegria, porque a antífona de entrada da missa, a primeira oração da missa, ela começa com a seguinte palavra: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos, vós todos que a amais. Vós que estáis tristes, exultai de alegria, saciai-vos com a abundância de suas consolações. Então essa liturgia, ela tem uma mensagem centrada na alegria, a alegria de que a festa da Páscoa se aproxima. Portanto, sempre no 4º domingo da Quaresma, há a possibilidade de se usar a cor rósea, que é uma cor que lembra a alegria. O rosa é a mistura do roxo com o branco, o roxo da Quaresma e o branco da Páscoa. A Quaresma que está acontecendo e a Páscoa que se aproxima. E por isso há a possibilidade do uso desta cor, para lembrar que nós estamos em espírito penitencial, porém a Páscoa se aproxima. Cremos no crucificado, que é também o ressuscitado. Vamos assim então passar ao nosso exercício com o primeiro passo da leitura. Leitura do 2º livro das Crônicas. Naqueles dias, todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio dos seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Os inimigos incendiaram a casa de Deus, e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Nabucodonosor levou cativos para a Babilônia todos os que escaparam à espada, e eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias: até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias na desolação, até que se completem 70 anos. No 1º ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação: Assim fala Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra, e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém,
que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo? Que o Senhor seu Deus esteja com ele e que se ponha a caminho. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura do livro das Crônicas, que narra um período histórico do povo de Deus, onde esteve cativo, esteve preso junto ao rei da Babilônia e logo depois foi liberto pelo rei da Pérsia. Atenção para algumas palavras nesta leitura para que a gente consiga proclamá-la bem. Abomináveis, com o acento no na, admoestando-os, com esse demudo, Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia. Então um nome difícil, um nome comprido. Então vale a dica que eu utilizo para que consiga proclamar uma palavra difícil e comprida bem, pensá-la em partes, Nabucodonosor. E só cuidado para não fatiá-la quando proclamar, proclamar ela de uma vez só. Mas tenta treinar bastante ela para que a gente consiga dizê-la bem. O salmo tirado do Salmo 136. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos salgueiros por ali, penduramos nossas harpas. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Pois foi lá que os opressores nos pediram nossos cânticos. Nossos guardas exigiam alegria na tristeza. Cantai hoje para nós algum canto de Sião. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Como havemos de cantar os cantares do Senhor numa terra estrangeira? Se de ti, Jerusalém, algum dia eu me esquecer, que resseque a minha mão. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se colhe a minha língua e se prenda ao céu da boca, se de ti não me lembrar, se não for Jerusalém, minha grande alegria. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Que se prenda minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Um salmo extremamente forte e significativo que reflete a tristeza do povo quando estava preso na Babilônia e lembrava do templo do Senhor, lembrava das alegrias do canto na casa do Senhor, lembrava do templo de Jerusalém e eles não podiam se alegrar mais porque estavam longe da casa de Deus. Então olha que significativo este salmo. Lembro que para quem tem um pouco mais de idade, tem uma música que ficou muito famosa nos anos 70, anos 80, que a letra da música é em inglês, mas ela fala justamente deste salmo. É este salmo, porém cantado numa melodia mais popular, uma melodia mais pop, Eu vou colocar só um pedacinho aqui para que quem conhece possa lembrar da música, ou quem não conhece possa conhecer, Então, para a gente ver como que a palavra de Deus, ela é capaz de chegar a muitos lugares e ser proclamada e anunciada de muitas formas, inclusive através da música.
the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we will, when we remember Zion. Let the wicked carry us away in captivity, required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Esse grupo não é um grupo de música estritamente religiosa, né? Então, só para a gente ver como que a palavra de Deus também atinge, né, tantos lugares e tantas pessoas. Então, só para a gente lembrar da música que reflete justamente esse sentimento, essa saudade de Deus, que fala do Salmo 136. Atenção nesse salmo para a gente não se perder, porque nas estrofes elas não têm 4 versos certinhos, né? Como a maioria dos salmos litúrgicos tem. Então, para a gente cuidar para fazer certinho cada frase e para a gente notar que ele é um pouco irregular. Alguns têm 5 versos, outros têm 6. Então, para a gente não se perder nisso, mas proclamar de fato como requer um salmo responsorial. Cuidado com as palavras sentávamos, que lembra passado. Então, ressaltar o tá do sentávamos. Junto aos rios da Babilônia, nos sentávamos chorando. Outras palavras que a gente precisa cuidar um pouquinho: salgueiros, harpas, havemos, cantares do Senhor, uma palavra que a gente quase não usa, né? Então cuidado com essa palavra, cantares do Senhor, ou seja, as músicas do Senhor, os cantos do Senhor. Jerusalém, terra estrangeira, né? Acho que o restante é mais tranquilo. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, Deus é rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos, a incomparável riqueza da sua graça. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós, é dom. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois é Ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as obras boas, que Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Algumas palavras para a gente cuidar nessa leitura. Estávamos, também denotando o passado. Praticássemos, também denotando bem regular, mas o passado também. Comparável, palavras que não são tão difíceis, a gente precisa acaba sendo proclamá-la com celebração. E o Evangelho retirado do capítulo 3 de São João. Naquele tempo disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque ele não acreditou no nome do Filho. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo
mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito significativa essa liturgia do quarto domingo da Quaresma, onde a liturgia toda nos traz um misto de tristeza e de alegria. Tristeza do povo da primeira leitura que se afastou de Deus, diz o autor sagrado, multiplicou as infidelidades, destruiu o templo, profanou o lugar sagrado e por isso se afastou de Deus. Isso nos faz perceber como que as nossas atitudes diárias são capazes de nos afastar de Deus ou de nos aproximar de Deus. A vida espiritual não é feita apenas de grandes e extraordinários momentos. Ela se constrói especialmente nos momentos mais simples, no dia a dia. É ali que nós vamos, ou nos afastando de Deus, ou nos aproximando de Deus. A primeira leitura fala, de que apesar de que o povo foi extremamente infiel, chegou até por causa de suas infidelidades e atitudes a ser levado preso para uma terra estrangeira e lá experimentou a saudade de Deus. Tem aquele dito popular que diz que nós só damos valor às coisas quando a perdemos. Assim aconteceu com o povo da primeira leitura. Sentiu saudade e valorizou a sua terra, o templo, a presença de Deus, quando eles estavam longe, estavam presos numa terra estrangeira. E aí o Salmo traz esse grande clamor, que se prenda a minha língua ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, eu me esquecer. Jerusalém era a cidade santa, era a cidade do templo, era a cidade onde Deus morava, porque Deus estava no templo. Lembrando que isso é muito forte, especialmente no Antigo Testamento, a figura de Jerusalém. O povo acreditava que Deus morava somente no templo. Na época, para os judeus, existia apenas um templo no mundo judeu, que era o templo de Jerusalém. Apenas ali Deus morava. Então, por isso que para eles era muito difícil estar longe de Jerusalém. Esse salmo reflete um pouco também das nossas ansiedades. Santo Agostinho nós redobramos a nossa fé no momento da saudade. Essa reflexão de Santo Agostinho. Ele diz que nós realmente provamos que a nossa fé aumenta quando nós sentimos saudade. Isso é muito bonito. Quando nós estamos num momento em que estamos isolados, estamos distantes das pessoas. Aqui em Santa Catarina, tivemos 2 semanas de lockdown, onde até as celebrações presenciais foram canceladas, e a gente esteve tanto longe presencialmente, apesar de que acompanhamos as liturgias através das presenciais, mas nós sentimos saudade de estar no templo, de estar na presença de Deus quando estamos reunidos em comunidade. Para nós é muito forte, é muito importante. Por isso esse salmo, essa leitura, ela precisa ressoar na nossa vida. Que a gente valorize Deus e as coisas de Deus. O templo, a liturgia, que a gente faça disso a nossa morada, um abrigo seguro e proteção para a nossa vida. A segunda leitura e o Evangelho, eles também trazem esta mensagem bonita. Se condena por suas próprias ações. Deus, ele envia seu Filho ao mundo para salvar. O Evangelho diz que o Filho do Homem não vem para condenar, apesar de as ações de muitas pessoas, os pecados do mundo, eles condenam, eles são dignos de condenação. E a gente percebe, como tem pecados gravíssimos acontecendo. Guerras, explorações, discriminações. Então isso tudo é muito grave. São pecados que alguns bradam o céu. Mas apesar de que os pecados do mundo são tão grandes e tão graves, Deus envia seu Filho não
para condenar, mas para salvar. O desejo de Deus é a salvação. Por isso que na segunda leitura, São Paulo aos Efésios ele diz: Deus é rico em misericórdia. Se grande é o nosso pecado, muito maior é a misericórdia. O Papa Francisco escreveu um tempo atrás, o nome de Deus é misericórdia. Então, meus irmãos, que a gente se agarre na misericórdia de Deus. Que a gente não perca a oportunidade de, nessa quaresma, buscar esta misericórdia através da confissão, através dos sacramentos, através da Santa Missa, através das práticas da quaresma. Que a gente não perca esta oportunidade que pode ser única, que pode ser a última da nossa vida, de buscar, de abraçar com toda a força a misericórdia de Deus. O Evangelho, tirado de São João, nesse quarto domingo da quaresma, fala de diálogo que Jesus tem com Nicodemos. Nicodemos era um fariseu e procurou Jesus para conversar. E procurou Jesus de noite, porque ele não tinha coragem, ele não queria que as pessoas vissem que ele estava conversando com Jesus. Então Nicodemos procurou Jesus às escondidas. E Jesus teve um grande diálogo com Nicodemos. O trecho do Evangelho desse domingo é um dos trechos do grande diálogo que Jesus tem com Nicodemos. E Jesus foi ajudando Nicodemos a alcançar a graça da fé. A segunda leitura diz: a fé é um dom de Deus, não é fruto das obras, para que ninguém se orgulhe. A fé é dom de Deus. Nicodemos, ele é a imagem de cada cristão que na sua noite, nas suas trevas, no seu pecado, nas suas distâncias, procura Jesus, procura Deus. Mesmo com tantos pecados, nós devemos procurar a Jesus. Assim como Nicodemos. Nicodemos foi procurar Jesus. Nós também precisamos ser assim. Nicodemos foi de noite, e às vezes nós também estamos numa noite tão escura na nossa vida, por causa de nossas frustrações, decepções, pecados. Mas Jesus ajuda Nicodemos e quer ajudar a cada um de nós a encontrar a luz da verdade, a luz da fé. Talvez o Evangelho não diz isso, mas talvez Nicodemos ficou um pouquinho frustrado com Jesus. Assim como às vezes nós também nos revoltamos um pouquinho contra Deus. Porque Jesus, ele mostrou para Nicodemos que a luz da fé se encontra na cruz. A luz da fé se encontra no sofrimento. Por isso que Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, por causa de uma história antiga, de que o povo estava sendo picado por serpentes e estava morrendo. E aí Deus pediu para Moisés levantar uma serpente de bronze no deserto. Todo mundo que olhasse para aquela serpente de bronze, para aquela imagem que Deus abençoou, ficaria curado. Assim como Moisés levantou essa serpente, o Filho do Homem será levantado e vai atrair todos para si. Será luz para o mundo. A cruz é luz. E a luz da nossa vida está na cruz. Tem um autor que nos ajuda muito na reflexão sobre a Bíblia, sobre os trechos bíblicos, que se chama José Antônio Pagola. Ele diz que nós estamos tão acostumados a ver uma cruz que a gente já nem sabe mais o que ela significa. A gente está tão acostumado a olhar para um crucifixo, a ver um crucifixo em algum lugar, a colocar um crucifixo no nosso pescoço, que a gente nem se liga mais naquilo que significa a mensagem da cruz. E Jesus revela nesse Evangelho: olha, Nicodemos, você só vai alcançar a luz da fé se compreender a cruz. A cruz é luz. Que a gente possa também buscar significado para as cruzes que estão na nossa vida, para os nossos pecados, para as nossas dificuldades, e saber que ali Deus quer falar com a gente. Através da cruz, Deus nos salva. Esse autor, o Pagola, diz que as mãos de Cristo que abençoaram, que curaram, que santificaram, que chamaram, que conduziram as pessoas para o bem, elas já não podem mais fazer nada, porque estão pregadas na cruz. Mas as nossas mãos podem. Então, as nossas mãos são as mãos de Cristo. Os pés de Cristo já não podem mais andar, porque estão pregados na cruz, mas os nossos pés podem. O coração de Cristo está aberto na cruz, para que o nosso coração também se abra para os sofrimentos do mundo, para os sofrimentos das pessoas
e para que a gente possa também conduzir tantas outras pessoas à luz e à graça da fé. E vamos assim elevar os nossos pedidos a Deus e diante do altar fazer as nossas preces, junto com as preces da comunidade, onde nós vamos responder, depois de cada oração: salvai-nos, Senhor, por vossa misericórdia e compaixão. Salvai-nos, Senhor, por vossa misericórdia e compaixão. Senhor, como igreja, faremos o esforço necessário para viver a justiça do reino. Confiantes nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor, por vossa misericórdia e compaixão. Desejamos, Senhor, colaborar intensamente para que haja uma sociedade justa e solidária. Confiantes nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor, por vossa misericórdia e compaixão. Senhor, ajudai-nos a superar os conflitos, as guerras, a corrupção, a morte e os sofrimentos provocados por nós mesmos. Confiantes nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor, por vossa misericórdia e compaixão. Dai-nos, Senhor, vossa força divina para ajudarmos a acabar com a fome, a falta de dignidade e de ética no mundo. Confiantes nós vos pedimos. Salvai-nos, Senhor, por vossa misericórdia e compaixão. E como contemplação, vamos fazer um gesto concreto de, durante esta semana, presentearmos alguém com uma cruz, com um crucifixo. Pode ser um crucifixo pequeno, não importa o tamanho, mas que a gente possa identificar alguém que nós conhecemos que passa por uma grande dificuldade e que a gente possa dar de presente para essa pessoa uma cruz, uma imagem do crucifixo, de Jesus crucificado, e que a gente possa levar para tantas outras pessoas a mensagem da cruz que é luz, e da cruz do sofrimento que se transforma em salvação. Todo sofrimento será recompensado com alegria. Toda cruz será recompensada com ressurreição. Essa é a esperança quaresmal que nós celebramos. Recordo que durante esta semana, dia 19 de março, sexta-feira, é dia solene, dia de São José. Portanto, a missa deste dia, do dia 19 de março, na sexta-feira, ela poderá ser cantado o Glória, será rezado o Creio e tem essa dignidade de missa solene, por celebrarmos o patrono da Igreja, Pai adotivo de Jesus, São José, que esse ano, inclusive, é dedicado a ele. Então é mais um motivo para celebrarmos bem este dia solene, 19 de março, dia de São José. Que todos nós possamos ter um santo e abençoado quarto domingo da Quaresma.